se você puder comentar um pouco mais assim como que foi o processo da coordenação do Greenvex e participação do Greenvex também para esse seu desenvolvimento da liderança vexológica. Olha, Cássio, foi muito importante. Para mim foi o início de tudo, da minha lucidez, da liderança, assim, do convívio com amizades realmente produtivas. Então, eu comecei a frequentar o Greenvex em 2007. Assim que eu me tornei, na verdade, eu me tornei voluntária do IPC para frequentar o Greenvex. Eu não tinha muita noção, mas eu queria tanto o Greenvex. E era algo que você tinha que ser voluntário da IC, né, para você conseguir frequentar, porque era feitas reuniões dentro do IPC na época. E eu lembro que eu fiz o ECP1, não tinha muito dinheiro, paguei curso, fiz. E quando eu recebi a carta assim, de voluntariado, eu falei, nossa, agora eu vou conseguir entrar no Greenvex, né? E eu nem sabia o quanto que eu ia ganhar sendo voluntário também, né? Eu não tinha muita noção, mas eu estava bem focada no Greenvex. Então, para mim, o Greenvex sempre foi um valor muito grande. Assim, eu não tenho tantos trabalhos e assim não falo tanto do Greenvex, mas intimamente é algo que, para mim, tem um valor imenso, porque foi onde eu me criei, assim, onde eu consegui ter amizades evolutivas, foi onde eu consegui ampliar meu voluntariado, entender um pouco mais, entender muito da Invex, assim, aprofundar, passar por dificuldades, né? O Greenvex, que eu fiquei 5 anos participando de Greenvex, parte desses 5 anos, o Greenvex Rio de Janeiro, o Ricardo também foi coordenador por um tempo. Nos conhecemos no Greenvex, começamos a namorar no Greenvex, então assim, o Greenvex, olha, tem muita coisa boa. Mas o que eu penso, assim, eu lembro que quando eu coordenei o Greenvex, em algum momento do verbete eu falo, eu nunca tive, assim, distinção da seriedade do trabalho. Então, se era possível que eu ia ficar carimbando um monte de folhas, ou se eu ia coordenar um evento, a mesma seriedade eu ia fazer. Então, isso me ajudou muito. E no Greenvex era a mesma coisa. Se era reunião, então eu era a primeira a chegar, eu era coordenadora, eu era a primeira a chegar, eu era a última a sair, eu fazia ata, eu ficava em cima do pessoal, eu era chata, né? Era no Rio. Eu ficava em cima porque aquilo era tão sério para mim que eu não admitia que os outros também não levassem com esse nível de seriedade. Eu era bem rígida. É claro que aos poucos você vai tendo que lidar até com os seus próprios tafares e com, né, você tem que adaptar ali o grupo. Mas então eu penso que assim, essa seriedade que eu levei do Greenvex foi o que talvez me alavancou ao ponto de hoje eu ter conseguido por 4 anos coordenar a Sinvex. Tudo começou no Greenvex, porque talvez se eu não tivesse levado a sério, se eu não tivesse aproveitado aquele momento para entender a técnica, para ampliar minhas amizades intermissivas, para conhecer mais sobre a Sinvex, para me posicionar no voluntariado, eu provavelmente não teria, talvez, seguido esse caminho, esse fluxo que eu segui hoje, né? E, então, para mim, isso sempre foi um valor. E o Greenvex, assim, não são todos, tá? Talvez a minoria, mas há alguns investidores que, no início, quando começam a entender a Invex, ou às vezes tem 1, 2 anos, se recusam a participar do Greenvex. Eu acho isso um absurdo, sinceramente, porque é o momento que você tem de poder dividir com outras pessoas os mesmos problemas e objetivos proexológicos, né? É um momento que você tem para estudar a técnica, aprofundar na técnica. É um momento que você tem para formar laços de trabalho, desenvolver sua cognição. Então, para mim, assim, não tem sentido nenhum o investidor que chega, e mesmo já estando há algum tempo, não participou de Greenvex, participa, para conseguir ter essa visão até multidimensional mesmo, do que é estar ali reunido vários investidores juntos, no mesmo horário, participando, debatendo, quebrando pau, muitas reuniões, né? A gente discute, a gente se critica, né? Tem, às vezes, alguns saem porque ficam com o cotoveloma, que não aguentam essa pressão, e realmente, dependendo da reunião, isso gera um certo estressamento positivo.
Mas, ao mesmo tempo, o nível de união, né? Por exemplo, tem pessoas que até não aplicam mais a técnica da Invex, que participaram do Greenvex comigo no Rio, mas são meus amigos intermissivos, assim, são pessoas que eu tenho muito carinho. E eu pude aprofundar muito isso pelo Greenvex, né? Então, eu penso que, a partir do momento que a pessoa, por exemplo, ela nega uma coordenação do Greenvex, às vezes está todo o grupo, fala assim, você que tem que coordenar. Você, a pessoa fala, não quero coordenar, não vou coordenar. Gente, o que tem na cabeça? Perde a oportunidade evolutiva, né? Pega essa oportunidade e abraça com toda a força, né? Sim, e aí você falando, eu estou lembrando da importância das amizades evolutivas nessa época, nessa fase, até de entendimento de uma técnica, de aplicação, as dificuldades, os benefícios e o vínculo, né, consciencial que se forma nesse momento. É como se fosse aí o alicerce, né? E, Miriam, tem a produção de GESCOMs também, porque dentro do Greenvex, o que se estimula, né, a pesquisa e a produção. Então, a partir do momento que, às vezes, o grupo, até em algum momento também eu falo aqui no verbete, da confiança dos seus amigos inversores de falar, vai na liderança, vai você. E a pessoa recusa, fala, não vou. Poxa, se seus amigos, né, se as pessoas que também aplicam a técnica com você, têm você como exemplo, e você recusa ser esse exemplo, o que você quer para a sua vida, então? Né? Qual que é o passo que você quer dar além? É uma Invex só para você? E aí não faz muito sentido, né? Então, Cássia, assim, a minha experiência ela foi muito positiva com o Greenvex. Eu recomendo a todos. Não tem tempo determinado para ficar, porque eu fiz tantos anos, eu tenho que sair do Greenvex. Não, isso é natural. A partir do momento que você começa realmente a assumir mais responsabilidade dentro do próprio voluntariado, às vezes da própria Sinvex, a pessoa ela acaba tendo um pouco menos de tempo. Então, essa transição ela acaba sendo natural. Mas ela não tem data, ela não tem limite, a pessoa não tem que ficar se colocando e cuidar para não sair de forma prematura, que às vezes a pessoa sai do Greenvex e fala, não é mais para mim. Mas, ao mesmo tempo, ela também não avança em outras situações de liderança na vida dela. Então, tenta ser coordenador do Greenvex, veja o fluxo das coisas, se leve com seriedade as reuniões, seja o primeiro a chegar, não chegue atrasado. Tenta puxar sempre para o Mental Soma as reuniões, o trabalho, o debate. Eu acho que isso acaba ajudando demais na assunção dessa liderança. Né? Só para fazer um comentáriozinho também aqui, eu como parceiro, né, acaba observando muita coisa também. Uma coisa que ela comentou sobre, assim, às vezes, fazer pequenas coisas assim também, que eu acho interessante para quem está estudando sobre o processo de liderança, é que não existe trabalho pequeno o suficiente, né? Então, assim, o líder, ele é o responsável por determinado trabalho, o trabalho tem que acontecer. Então, assim, se outras pessoas estão com dificuldade de exercer a sua função, que seja uma função pequena como organizar uma sala, quem tem que assumir isso é o próprio líder. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, não, isso daqui é muito básico. Não existe muito básico na liderança. Então, uma coisa que eu vejo até hoje a Fora fazendo, uma coisa que eu sempre fiz com ela, aprendi muito com ela nesse ponto, que até hoje vai fazer uma reunião, que às vezes é uma reunião mais séria, ela vai chegar 1h30, 2 horas antes e vai ver como é que está a sala. Está ok? Tem que varrer. Varre, passa um pano aqui, organiza as cadeiras, deixa tudo o mais otimizado. Tem vezes que ela chegou até ir na noite anterior para preparar o ambiente para ver como é que estava. Que em tese, teoricamente falando, se você está indo para uma reunião, você não teria nem que se preocupar tanto com isso. Você chega e faz a sua reunião. Só que você chegar, às vezes, e está num ambiente que é antrópico, isso é complicado. E para ela, assim, isso sempre foi um valor. Ela vai e assim, não, as pessoas vão ficar aqui na reunião, não sei se as pessoas vão estar com água, por exemplo. Já comprei, coloquei água para todo mundo aqui, deixei tudo arrumado, o negócio está... E dá uma higienizada no ambiente. Em tese, né, parece assim, é a função básica, você pegar, arrumar, varrer, não sei o quê. Mas não tem trabalho pequeno, porque a liderança não tem exige isso pequeno, também. Lógico. Se o trabalho tem que acontecer, qual que é a forma mais profilática possível? A liderança ela exige a profilaxia. E esse que ela faz até hoje, depois de 14 anos de ser de voluntariado, nunca deixou de fazer. Hoje sim, mas
Quantas reuniões eu já vejo você chegando assim 2 horas antes para arrumar, um dia anterior para arrumar, só para assim, não, tá, aqui tá, essa parte está calçada, então, ok. É que a visão é multidimensional, não é, Ricardo? Não existe trabalho pequeno e não existe trabalho que seja só intrafísico. Então, eu vejo muito isso, a questão da segurança e da parasegurança. Né? E fazendo uma analogia aí, nós somos mini peças do maximecanismo. Se a gente puder, nas devidas proporções, trazer isso para IC, então, não existe trabalho pequeno, né? Todo trabalho ele é fundamental. E o que expõe mais a pessoa é de que maneira ela faz aquele trabalho. Não é o trabalho que determina a pessoa, é o modo com que ela lida com aquela tarefa. Isso aí deve ter feito escola, né, Flora, com certeza, porque o exemplarismo é algo muito forte. Quem aproveitou aí o seu exemplo, tá bem. E aí, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, dê um like pra gente. E se você tiver mais interesse em saber sobre a técnica da inversão existencial, não deixe de se inscrever no canal da Assimvex, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial.